1 João, capítulo 2, do verso 18 até o verso 23, diz assim o texto sagrado: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Senhor, obrigado por termos acesso à tua bendita palavra esta que é o Senhor se revelando a nós, se deixando ser conhecido por nós. Obrigado, ó Pai, porque somos iluminados pelo Teu Espírito Santo e conhecemos a Ti e a Tua verdade, a Tua palavra. Eu suplico que esse mesmo Espírito venha abrir o entendimento, os olhos de cada um que vai ouvir a Tua palavra e possa reter, ó Pai, no coração só o que vier do Senhor. Eu imploro, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu imploro, Pai, que o Senhor me capacite, me use como instrumento Teu, para que eu possa edificar a Tua igreja. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmãos. Nós vimos aqui no contexto anterior que o apóstolo João, ele exorta aqui aos seus leitores para que eles não amassem o mundo. O que João ele havia dito é que o mundo, os valores do mundo é muito diferente dos valores de Deus, nos quais eles se tornam então antagônicos, estão em posições bem diferentes. A partir daí, quem ama o mundo, isso se caracteriza, se mostra que esta pessoa não tem nela o amor de Deus, visto que os valores são diferentes uns dos outros. Os valores são antagônicos, são opostos. A pessoa ela não tem como amar o mundo e ao mesmo tempo amar a Deus. Então se caracteriza que quem ama o mundo não pode ter no seu coração o amor de Deus. Vemos isto no contexto anterior, principalmente no verso 15, onde está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nesses versos que nós acabamos de ler aqui, João, ele passa a exortar agora os seus leitores em relação à investida do anticristo, que na verdade iria estar ali no meio da igreja, proferindo então falsas doutrinas, falando em nome de Cristo, mas se divergindo em relação aos seus ensinamentos, em relação à sua doutrina, e falando o que ele chama aqui de mentiras. Então é uma exortação do apóstolo João contra esses falsos mestres. 2 Coríntios capítulo 11, do verso 13 ao verso 15, está escrito: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vamos então aqui ver isso a partir do verso 18. Diz assim, acompanhem com as suas Bíblias abertas,
Então, 1 João capítulo 2, agora o verso 18. Filhinhos, é já a última hora. Essa última hora no qual João ele se refere, vem a ser esse espaço de tempo entre as suas duas vindas. Ou seja, a primeira vinda, no qual ele veio encarnado como homem, morreu e ressuscitou, e a sua segunda vinda, no qual ele virá em glória. Esse espaço de tempo, ele é caracterizado por um crescimento da religião do erro e por difundir então mentiras contrárias ao evangelho. Não obstante essa religião do erro, ela ter uma certa aparência de piedade. Esse intervalo de tempo entre as duas vindas de Cristo, a primeira que ele veio como homem, se encarnou, essa segunda vinda, quando ele voltará em glória, esse espaço de tempo, ele é conhecido no Novo Testamento como últimos dias. 2 Timóteo 3, verso 1 diz: sabe por isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esse espaço de tempo também é conhecido como os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. Esse espaço de tempo também é chamado como últimos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É sobre isso que João ele fala aqui no verso 18: filhinhos, é já a última hora. Esse período ele é chamado então de último, porque depois dele não haverá mais séculos, não haverá mais anos, não haverá mais dia ou tempos para este mundo. O tempo deste mundo ele será encerrado. Então, a partir do momento que Jesus ele voltará em glória, haverá a ressurreição dos mortos e também o juízo final. O que segue-se depois então desse último tempo será uma nova terra, um novo tempo em que habitará a justiça. 2 Pedro capítulo 3, o verso 13 diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Após então esse último tempo que vai se encerrar com a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, nós esperamos então uma nova terra, um novo céu, onde iremos estar para sempre com o nosso Senhor. João então ele continua: filhinhos, é já a última hora. Aí ele diz aqui no verso 18: e como ouvistes que vem o anticristo? E como ouvistes que vem o anticristo? O anticristo significa aquele que se opõe a Cristo, ou aquele que quer assumir o lugar de Cristo. O anticristo ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais, prodígios, fazendo maravilhas, e através então dos seus sinais, dos seus prodígios, através dos milagres que ele irá fazer, no poder de Satanás, ele irá iludir, enganar muitas pessoas que irão segui-lo, mas por fim ele será destruído pelo Senhor Jesus Cristo. Vemos isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 ao verso 10, onde diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Esse anticristo então, ele virá no final da última hora. Em Apocalipse, nós temos aqui uma descrição simbólica deste anticristo. Apocalipse, capítulo 13,
do verso 1 ao verso 8. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra o Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, é este quadro que João está falando aqui para os seus leitores. Filhinhos, é já a última hora. Nós estamos então nesse período de tempo onde a religião do erro, ela irá crescer, onde muitos serão enganados, e por fim virá esse anticristo no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios. Ele continua: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que já veio o anticristo. Aí ele continua: também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. O anticristo, no qual ele virá no final da última hora, nós vemos que João falou acerca dele, mas antes que ele venha, virá muitos que são chamados aqui de anticristos, no qual entendemos que o anticristo, ele está agindo através então desses anticristos, no qual seriam os falsos mestres. Esses falsos mestres, eles propagam então doutrinas que são contrárias ao Evangelho. Não obstante eles estarem no meio da igreja, falando em nome de Cristo, fazendo sinais, fazendo prodígios, no entanto, a sua doutrina, as suas afirmações em relação ao Evangelho, em relação a Cristo, são contrárias às Escrituras Sagradas. Por isso João chama de anticristos. Vem se referir esses falsos mestres, que através deles o anticristo está agindo no meio da igreja. Mateus capítulo 24, o verso 5, verso 11, verso 24 fala sobre eles. Mateus 24, verso 5, verso 11 e verso 24. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ele continua no verso 19: saíram de nós. O que João ele está agora afirmando é que já na sua época havia então esses falsos mestres, no qual ele chama de anticristos, os quais saíram ali da comunidade cristã, e provavelmente eles haviam exercido no meio dos cristãos, no meio da igreja, algum tipo de liderança. Atos, capítulo 20, do verso 29 ao verso 31 diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que
durante 3 anos, não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele diz no verso 19: saíram de nós. Eram aqueles falsos mestres que estavam ali no meio da comunidade cristã, exerciam algum tipo de liderança, mas a sua doutrina, os seus ensinos eram todos eles contrários às Escrituras Sagradas. Ele continua no verso 19: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. João, ele declara aqui que se opor à mensagem do Evangelho sempre é um sinal de que a pessoa não era um verdadeiro cristão, não obstante ela ter proferido ser cristão. Ela poderia professar isso, ela poderia dizer ser um cristão, ela poderia ter se batizado, ela poderia ter exercido cargos, ela poderia ter pregado ali no meio da comunidade cristã, mas o fato dela ter saído do meio da igreja e se tornar agora um opositor ao Evangelho, se tornar um oponente ao Evangelho, ele se levantar contra os cristãos, se opor às doutrinas de Cristo, sempre é uma evidência de que, não obstante ele proferir ser cristão, ele nunca o era. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Segundo João, capítulo 1, o verso 9 diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, eles saíram e eles então não perseveraram na doutrina de Cristo, eles se tornaram opositores à doutrina, ao Evangelho, às Escrituras Sagradas. Então isso é um indício, sempre é um indício de que eles não eram verdadeiramente cristãos. Verso 19, ele continua: mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. João, ele vê então a saída deles como algo providencial. Olha aqui, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Veja bem, quando alguém se levanta contra a doutrina, contra as verdades do Evangelho, contra as Escrituras Sagradas, essa pessoa, ela não pode mais estar no meio da comunidade cristã. Então a saída deles tem que se tornar algo providencial. Ou Deus, ele intervém de uma forma onde Deus ele se opõe a essas pessoas, ou então nós, enquanto igreja, que sustentamos a verdade, que somos os guardiães da verdade, nós temos que fazer com que esses que se opõem às Escrituras Sagradas, à doutrina sã, nós temos que providenciar a saída deles. É uma questão de disciplina cristã, é uma questão de nós nos opormos àqueles que se opõem a Deus, e todo aquele que se opõe às Escrituras Sagradas está se opondo a Deus. Então nós, enquanto igreja, temos que nos opor a eles, providenciando a saída daqueles que se distanciam da doutrina saudável. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 3 ao verso 5 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparte-se dos tais. Então, uma exortação
do apóstolo Paulo em relação a esses que proferem doutrinas falsas: aparta-te dos tais. Nós devemos nos apartar deles, não devemos estar deixando que eles possam estar em nosso meio, esses que proferem doutrinas contrárias à verdade das Escrituras Sagradas. O verso 20: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. O apóstolo João, ele está aqui convicto de que, não obstante todo esse investimento, todo este esforço por parte desses falsos mestres, no qual ele os chama diante de Cristo, que eles querem disseminar o erro, disseminar a doutrina falsa, disseminar a distorção do Evangelho. O apóstolo João estava seguro de que os seus leitores, eles não seriam iludidos em relação ao erro, visto que eles tinham a unção. É o que diz aqui o verso 20: vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. A unção do Santo, no qual João ele está se referindo, vem a ser o Espírito Santo, no qual nos é dado na ocasião que nós nos convertemos, que entregamos a nossa vida a Cristo. Nesse momento nós somos batizados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Daí que nós somos reconhecidos, chamados como templo do Espírito Santo. Essa unção, o próprio Espírito Santo em nós, que João ele está se referindo. Efésios capítulo 1 verso 13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 2 Coríntios capítulo 1 verso 21 diz: mas os que nos confirmam convosco é Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Essa unção, este selo, que é a presença do Espírito Santo em nós, nos cristãos, é uma defesa contra o erro religioso, no qual o Espírito Santo ele ilumina a nossa mente, nos levando à verdade e fazendo com que nós não sejamos iludidos pelos erros propagados por esses falsos mestres. Nós temos o Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, ele nos capacita, nos qualifica em relação à verdade do Evangelho, ele nos qualifica a nós termos um discernimento para nós termos somente em relação à verdade. É uma defesa no qual nós temos pelo próprio Deus, para que pelo Espírito Santo nós não sejamos confundidos em relação aos erros proferidos por esses falsos mestres. João capítulo 15, o verso 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 16, o verso 13: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo ele nos guia em relação à verdade, nos ilumina a nossa mente, nos direciona para que nós não sejamos confundidos em relação às mentiras proferidas por esses falsos mestres. E a forma pelo qual o Espírito Santo ele nos conduz em relação à verdade é através das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. No capítulo 2, aqui no verso 27, ele vai dizer: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensina, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então o Espírito Santo abre o nosso entendimento nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo ele dá o entendimento dos cristãos através da
da palavra de Deus, através do registro da Escritura Sagrada, e essa iluminação, esse entendimento verdadeiro faz com que nós não caiamos no erro. E a palavra de Deus, então, ela funciona como um teste para discernirmos aqui os espíritos, ou a mentira, ou o erro. O capítulo 4, do 1 ao 3, dessa mesma epístola, aqui diz: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confesse que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confesse que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Capítulo 17, o verso 11, do livro de Atos também diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, ao examinarmos a Escritura Sagrada, temos a iluminação do Espírito Santo para discernirmos o erro e a verdade que é nos ensinada. O verso 21: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis, verso 21, não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. O apóstolo João, ele estava convencido aqui de que os seus leitores, eles estavam seguros na verdade, de que o que fora ensinado, tanto por ele e também pelos outros apóstolos, que são a verdade do Evangelho e registrado aqui nas Escrituras Sagradas, estava no coração, na mente, estava no entendimento ali dos seus leitores. Então ele está seguro em relação a isso, de que eles estavam na verdade, a verdade que é o Evangelho, que havia sido proferido pelos apóstolos e registrado aqui nas Escrituras Sagradas. Verso 21: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. Ele estava seguro então que os seus leitores estavam na verdade. E porque nenhuma mentira vem da verdade, o final do verso 21, e porque nenhuma mentira vem da verdade. A mentira, ou esses erros doutrinários, eles surgiram não por causa do Evangelho, mas eles surgiram em resultado da distorção desses falsos mestres em relação ao Evangelho. E é isso então que o apóstolo João está colocando no final do verso 21. E porque nenhuma mentira vem da verdade, o Evangelho é verdadeiro, e o que havia sido ensinado pelo João e pelos apóstolos é o Evangelho da verdade. Mas esses falsos mestres estavam distorcendo o Evangelho, e essa distorção então que estava levando eles ao erro. E nós entendemos que todo erro doutrinário, ele vem então do pai da mentira. João capítulo 8, verso 44 diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. O verso 22: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? O apóstolo João, logo depois dele falar que esses anticristos, eles eram apóstatas, eles eram mentirosos, eles estavam aqui proferindo mentiras em relação ao Evangelho. Agora ele expõe o principal erro deles, que era negar a encarnação de Cristo. Era isso que eles estavam fazendo. Esse era o principal erro deles. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega
que Jesus Cristo é o Cristo. Esse foi o principal erro proferido ali pelos falsos mestres, negando a encarnação de Cristo. E no verso 22 ele continua: é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Esses falsos mestres, João aqui os chama então de anticristos, porque o ensino deles era o ensino contrário às Escrituras Sagradas. Por mais que eles estivessem no meio da comunidade cristã, por mais que eles poderiam exercer algum tipo de liderança, por mais que eles poderiam fazer sinais, prodígios, e através disso enganar aqueles que não tinham unção, que não tinham o Espírito Santo, a doutrina deles, o ensinamento deles, que era uma clara evidência que eles estavam então sendo instrumento do próprio diabo. Era o que eles estavam ensinando, é o que eles estavam então levando ali como sendo da parte de Deus, o ensino deles. Isso é muito importante para nós entendermos quem é na verdade de Deus ou quem não é de Deus. A pessoa, ela pode fazer maravilhas, pode trazer cura, ela pode fazer sinais, a pessoa, ela pode exercer cargo de liderança, ser um bom administrador, a pessoa, ela pode ser usado dentro da comunidade cristã, através do louvor, assumindo realmente o púlpito, mas o que caracteriza, que mostra, que evidencia se aquela pessoa é de Deus ou não, é o seu ensino, é o que ele profere em relação à verdade. Quando é contrário às Escrituras Sagradas, cai por terra todas as outras características dela, visto que essa pessoa não é de Deus, porque a sua doutrina o condena, a sua doutrina falsa o condena como não sendo de Deus. É isso que João, ele diz aqui no final do verso 2, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ao negar aqui a Jesus Cristo, que veio em carne, ele estava negando o próprio Deus, visto que foi Deus que enviou a Jesus Cristo ao mundo como verdadeiro homem. João capítulo 5, verso 23 diz: para que todos homem, João capítulo 5, verso 23, deixa eu ver aqui. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ao negarem então ao Filho, automaticamente eles estavam negando aqui o Pai, visto que foi o Pai que levou Jesus Cristo. Eles estavam negando a própria manifestação real de Jesus Cristo ter vindo aqui como homem. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 3, o verso 16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, negar a encarnação de Cristo, pregar que Jesus Cristo não veio como homem, faz com que eles negassem a própria manifestação real de Jesus Cristo aqui no mundo. Por fim, o verso 23: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Por fim, João aqui ele expõe a seriedade dessa falsa doutrina que era ensinada pelos falsos mestres, no qual ele chama aqui de anticristo, que estava ali no meio da comunidade cristã, exercendo então influência no meio ali da cristandade, levando alguns ao erro. Muitos saíram, mas alguns na verdade permaneceram no meio da comunidade cristã. Irmãos, é importante nós darmos aqui uma ênfase em relação a isso.
Veja bem, nós temos outras denominações no qual nós temos boa comunhão com eles, que eles diferem de nós em relação a alguns costumes, ou pode diferir de nós em relação a algumas doutrinas, mas essa divergência que há entre nós e outras denominações não nos causa nenhuma dificuldade de chamá-los de irmãos. Nós somos batistas e nós temos alguns costumes e algumas convicções doutrinárias que são diferentes, por exemplo, dos presbiterianos. A central, a que mais chama a atenção, seria a questão do batismo. Nós batizamos com muita água, eles batizam com pouca água. O fato de nós divergirmos em relação a essa doutrina não nos faz indiferente a eles no fato de estarmos fazendo parte do corpo de Cristo. Somos irmãos em Cristo e reconhecemos eles também como cristãos. Temos a Assembleia de Deus como também uma igreja histórica. Eles têm divergência em relação a nós no que diz respeito aos dons. Nós entendemos que alguns dons não são para os nossos dias, eles entendem que assim o são. O fato deles divergirem conosco em relação a alguns dons, em relação a alguns costumes, isso não faz com que nós não reconheçamos a eles como irmãos. Somos irmãos em Cristo e fazemos parte do corpo de Cristo, visto que todos nós, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, nós não nos divergimos no que diz as doutrinas básicas da fé cristã, sendo ela, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que Jesus Cristo veio em carne, nós cremos na Trindade, nós cremos no juízo final, nós cremos que a salvação é unicamente pela graça, no qual nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, essas são as doutrinas básicas da fé cristã. E é isso que João ele está colocando aqui, que o fato de nos divergirmos com alguma denominação ou com alguma outra religião que seja contrária à doutrina básica, então aí sim caracteriza que essa pessoa não é de Deus. Aí sim caracteriza que essa pessoa ela não serve o mesmo Deus no qual nós servimos. Eles podem falar de Cristo, mas eles não são cristãos. Nós temos hoje um grupo chamado Voz da Verdade. A Voz da Verdade, eles não reconhecem a Trindade Santa. Eles não reconhecem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por mais que eles tenham louvores que são cantados e até mesmo em algumas igrejas, mas eles divergem em nós numa doutrina básica, que é a Trindade. Eles não reconhecem o Pai, eles não reconhecem o Espírito Santo. Por isso, nós não aceitamos eles como irmãos. Os testemunhos de Jeová, eles também não reconhecem a Jesus Cristo como o Filho de Deus. Eles não reconhecem o Espírito Santo como sendo parte da Trindade. Eles entendem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, mas nós reconhecemos que o Espírito Santo é o próprio Deus, no qual deve ser adorado. Por isso, nós também não o reconhecemos como Deus. Os adventistas do sétimo dia, eles entendem que para ser salvo, eles têm que guardar o sábado. Eles entendem também que os ensinos de Ellen White, que é a profetisa deles, está no mesmo pé de igualdade das escrituras sagradas. Nós não cremos assim. Nós entendemos que a única revelação dada a nós é esses 66 livros, no qual nós chamamos a escritura sagrada o cânon sagrado. Daí nós também não o reconhecemos como irmãos em Cristo, visto que eles divergem da doutrina central, da doutrina básica da fé cristã. E João ele fala sobre isso aqui no verso 23.
Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Aquele que nega a doutrina básica da fé cristã, ele não tem o Pai, ele não é reconhecido como verdadeiro cristão, ele não é reconhecido como tendo o Pai. Nós podemos divergir em doutrinas que não são as doutrinas básicas, a doutrina central da fé cristã, mas a doutrina básica da fé cristã, a encarnação de Cristo, o reconhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Escritura Sagrada como única palavra de Deus, a salvação pela graça, o Espírito Santo como fazendo parte da Trindade, no qual nós o reconhecemos como Deus e devemos a adoração à Trindade Santa. Enfim, as doutrinas básicas da fé cristã. Esses falsos mestres estavam então divergindo numa verdade básica, uma doutrina básica, e o apóstolo João contesta contra eles e diz que esses que estão proferindo contra a doutrina básica da fé cristã, na verdade, eles não eram reconhecidos como irmãos, saíram de nós, mas eles não eram de nós, porque eles estavam aqui, eles estavam ali proferindo, ensinando que Jesus Cristo não havia vindo em carne, e assim fazendo, ele estava negando o próprio Pai. Mateus, capítulo 10, do verso 32 ao verso 33 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Terminando então essa parte da palavra de Deus, temos aqui algumas lições. A primeira lição: nós estamos vivendo os últimos tempos, que deu-se início na primeira vida de Cristo e terminará com a sua segunda vida em glória. A segunda verdade que esse texto nos ensina: nem todo aquele que professa a Cristo é um cristão verdadeiro. A terceira lição que esse texto também nos ensina: o Espírito Santo nos capacita a conhecermos a Deus pela sua palavra e assim não sermos iludidos pelos falsos mestres. E uma última lição: negar a Cristo faz com que nós também venhamos negar o Pai. Ou seja, quem não reconhece que Jesus Cristo veio em carne, esse também não tem o Pai. Que Deus então nos ajude. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai querido, que através dessas verdades que nos foram ensinadas, que elas possam estar sendo escritas em nossos corações, e possamos, ó Pai querido, temer a Ti através da Sua palavra, e temermos, ó Pai querido, ao Senhor, que se revelou a nós pela Sua palavra, e ficarmos, ó Pai querido, seguro nela, através do auxílio do Teu Espírito Santo, que é visto aqui como a unção do Senhor que nos ensina todas as coisas. Nos ajuda, Pai, a permanecermos tão somente na Tua palavra, sendo auxiliados pelo Teu Espírito Santo. Eu oro a Ti, em nome de Jesus, amém.